Mecanismo especial de devolução acionado por engano. Olha, muitas vezes aqui no canal eu falo sobre o uso do mecanismo especial de devolução, a chamada contestação de transações Pix, que deveria ser usada somente para fraude, de forma criminosa, leviana, de má fé, por pessoas que compram um produto e serviço, não resolvem a desavença comercial e preferem taxar alguém como fraudador. Isso pode caracterizar até crime, o uso indevido ou a atribuição de atividade de fraude criminosa a alguém. Por isso que a gente sempre recomenda que o MED, o Mecanismo Especial de Devolução, ele seja utilizado somente nas hipóteses de golpes, fraudes, crimes cibernéticos. Nós tivemos agora, inclusive, um avanço do MED. Aquele MED que só bloqueava em tese a conta de destino, agora consegue seguir o dinheiro, fazer o bloqueio das contas sequenciais. Os bancos foram obrigados a implementar nas aplicações com design fácil o botãozinho de contestar. Então tornou mais fácil, porque tinha banquinho que você tinha que ligar no 0800, etc. Facilidade no MED para combater golpes. Porém, isso não exclui o uso do MED de má fé. E aqui no canal, onde nós falamos de direito digital e segurança da informação, você tem acesso a uma série de vídeos orientados a casos. Nada que nós falamos aqui é de mera criação, mas são demandas, são dores de pessoas que estão passando por estas situações. MED acionado de má fé. Muitos lojistas, empresários, pessoas que sofrem com isso. Por quê? Aquela pessoa que vai lá e clica no botão contestar, ela não tem ideia do estrago que ela vai fazer internamente. E eu quero mostrar como que funciona internamente os sistemas bancários. É uma informação que você não encontra por aí, ou seja, o que funciona dentro do banco, o que é disparado dentro do banco quando alguém aciona um mecanismo especial de devolução, que, como o próprio nome anuncia, foi feito para pegar fraudadores. Agora, quando você utiliza isso, seja de má fé, e hoje eu quero falar de outra modalidade que infelizmente acontece, que é o MED por engano, uma série de consequências podem advir para essa pessoa, para o titular da conta bancária, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e para o sistema bancário como um todo, que está interligado cada vez mais. É por isso que alguns fatos acontecem com pessoas que têm contestações feitas no MED e que constantemente procuram o escritório porque estão com a reputação financeira devassada a partir destas contestações. São contas encerradas, são tags de fraudadores, ele não consegue mais receber Pix, inclusive em outros bancos. Nós tivemos casos que os familiares, o banco tem investigação interna, então os familiares, quando tentam abrir conta naquele banco, também recebem negativo, ou seja, compliance do banco, mas uma série de ilegalidades, arbitrariedades. Eu quero desmistificar aqui de forma muito simples, muito breve para você. Se você foi vítima de um MED fraudulento, você tem que saber os seus direitos. Alguém que usou o MED de má fé, você tem direito à informação, relatório, saber quem foi, boletim de ocorrência, responsabilização civil, penal, esclarecimento desse erro. Mas pode acontecer também que sua conta seja setada para suspensão, para bloqueio ou, para alguns casos mais graves, encerramento. Do nada, quantos bancos estão encerrando contas em massa? Nubank, hoje, uma das maiores instituições do Brasil, a maior em número de correntistas, encerra em massa. Falha de compliance, procedimentos automatizados, dentre outros bancos que estão prejudicando muitas pessoas. É isso que eu explico para vocês aqui. MED acionado por engano. Eu fiz para vocês esse resumo com muita dedicação para explicar como funciona internamente para que você não tenha mais dúvida disso. O que acontece? Pode acontecer, eu já tive casos aqui de lojistas, sellers que a gente representa, que tiveram problema com um consumidor ou outro que não sabia da natureza do MED. Simplesmente o cara foi lá, achou lá, devolver, contestar. E nós sabemos, que eu sempre digo aqui, que o óbvio precisa ser explicado. Não existe óbvio. Tem óbvio para você, mas pode não ter óbvio para outras pessoas. A pessoa contestou sem querer. Puxa, não sabia, eu achei que era assim que deveria ser feito. A gente quer acreditar na boa fé das pessoas. Então, quando acontecer um MED por engano, ou se por qualquer motivo a sua conta está sendo suspensa, bloqueada, ou como o Nubank faz, nem suspende, já comunica de forma irreversível o encerramento da sua conta,
O que fazer? É possível recuperar? Vamos lá então. Entendendo, o MED não é um pedido simples. Por isso que eu quero trazer essa dimensão de consciência. Quando se abre um MED, o banco ele vai marcar aquela transação como potencial fraude. Isso dispara uma série de sinais. Isso inicia normalmente o bloqueio cautelar, se houver saldo, comunicação entre instituições, registro interno do evento de risco, ou seja, mesmo que aquele cliente cancele 2, 3 dias depois, o estrago está causado, é difícil reverter. Por quê? A partir do momento em que ele pode, algumas instituições permitem que você reverta, aquele mecanismo especial de devolução não dê sequência, o evento já entrou, já foi inserido nos sistemas antifraude. E eu tenho para te dizer que os sistemas antifraude de banco falham demais. Muitas vezes permitem o fraudador e tagueiam transações legítimas, pessoas legítimas. Isso acontece todos os dias com quem trabalha especificamente com fraudes bancárias. Quando alguém acionou o MED antes mesmo de um ser humano olhar, isso é importante deixar claro, existe um sistema automatizado. Esse sistema ele cruza histórico, verifica padrões e lá cada banco tem o seu score de risco. E é importante destacar para vocês que essa etapa acontece mesmo que o cliente cancele logo depois. Então, se o score passa de determinado limiar, e a gente já fez muita perícia, e por incrível que pareça, é extremamente difícil você conseguir essa informação dos bancos, e muitas vezes eles são condenados a indenizar porque eles não conseguem explicar o algoritmo. E pela Lei Geral de Proteção de Dados, é um dever de toda instituição, agente de tratamento, explicar como se dá o procedimento ou processamento automatizado, algorítmico de informações. Então, de acordo com o score do banco, e cada banco tem o mais afinado e menos afinado, o banco ele vai restringir o seu Pix fica lá parado 3, 4 dias, como se você fosse um bandido. Ele pode bloquear a conta ou suspender conta, dependendo do banco, abrir processo interno de encerramento. Aqui que está a questão. O banco deveria abrir processo interno de encerramento e não te comunicar de forma irreversível, irrevogável e que se dane a sua defesa de que sua conta será encerrada. Aqui está o ponto crítico, né? Se o processo interno já foi iniciado, mesmo que aquela pessoa vá lá e cancele o MED, muitas vezes isso não é possível voltar atrás. Um erro do sistema, ou seja, se eu solicitei um MED e fui lá e declarei que eu fiz por engano, qual que é o problema de manter a conta dessa pessoa? O sistema é muito falho, né? Ou seja, cancelar MED interrompe o pedido, mas não apaga o alerta que ele gerou no sistema. Então quer dizer que quem fez um MED por engano, se tiver a opção de cancelamento ou de comunicar ao suporte, não deve fazer? Deve. Você deve fazer. Você deve ajudar aquele beneficiário que pode ter a conta encerrada, investimentos liquidados com pagamento de impostos, porque o imposto é progressivo, dentre outros danos que acontecem com quem tem uma conta encerrada a partir de uma transação marcada como MED, ok? Exigência de BO, né? Ou seja, muitos banquinhos ainda não exigem um boletim de ocorrência para o MED. Tá certo que o MED tem que ser desburocratizado, tem que ser rápido para pegar fraudador, mas por favor, ele tem que ter um mínimo de elementos para caracterizar uma fraude. Alguns bancos já exigem o BO, outros não. O BO não é exigido em 100% dos casos. Alguns bancos se tornam por política interna. Exemplo, valores baixos, clientes sem histórico, erro operacional, ou seja, vai se tornar rapidinho, você não vai nem receber o direito e a oportunidade de explicar que aquilo era uma transação comercial e não uma fraude. Ou seja, isso pode caracterizar também uma falha do banco. O sistema antifraude tem que ter um mínimo de elementos para identificar uma fraude. E o BO seria uma boa que todo o mecanismo especial de devolução exigisse, ainda que não no primeiro momento, mas um BO, um registro oficial de fraude, né? Fraudador, item 3, é aqui que entra a parte que ninguém te explica, né? O que aconteceu na prática quando alguém acionou um MED em seu Pix, em relação a você, a sua conta, independentemente se foi fraude ou se foi por engano que acontece. Essa conta ela entrou no que nós chamamos de motor de risco. A gente faz muita perícia, entende esse procedimento. O que é um motor de risco? Há uma classificação interna de perfil. Classificação perfil normalmente é algoritmo, não tem ser humano olhando para você. Esse evento passa a compor um histórico de risco associado perenemente ao seu CPF, mesmo sem culpa comprovada. É justo esse sistema? Fala sério, né? O que vai acontecer daí para frente? Milagre, eu não consigo mais receber
transações. Eu recebo transação por tarja vermelha para os meus clientes. E o pior, eu abro um CNPJ, os caras acham que é o meu CNPJ. Meu esposo não consegue receber transações. Olha quantos prints eu tenho de Pix. Cuidado, fraudador. Transações a essa pessoa foram associadas a fraude e assim por diante. Por que que isso acontece? O que está acontecendo a partir de um disparo de um MED onde eu não tenho direito de defesa? Vem cá que eu explico para você. 3 camadas. E isso aqui é o submundo mesmo. 3 camadas para você entender. Primeira coisa que eu quero deixar claro, o Banco Central não tem lista de fraudadores, como eu já vi falar aqui algumas pessoas, tá? Mas é lógico, como detentor do sistema de pagamentos, como gestor, é lógico que ele tem informações sobre as contestações e isso é compartilhado para informações antifraude bancárias, desde que o mundo é mundo. Primeira camada que pega você, o antifraude interno do banco. Ele vai marcar seu CPF como envolvido em fraude. Aumenta o score de risco, tudo vai ter dificuldade. Você vai fazer um Pix, ele fica processando lá 5 minutos, se comunicando, passa a reter Pix, gerar alertas, bloquear ou encerrar conta. Isso é compliance bancário, mas não pode ser uma punição, né? Isso é o antifraude do banco, porque seu CPF foi associado, ainda que injustamente, a uma atividade fraudulenta. Aí vem a segunda camada. Os bancos se comunicam. Então, comunicação entre as instituições. Isso é importante destacar. Mesmo sem lista negra pública, os bancos trocam sinais de risco, usam padrões compartilhados, reagem quando o outro banco já sinalizou o problema. Por isso, até Pix dos outros bancos está dando problema, que é algo muito comum que nós temos, né? Poxa, eu nunca tive relação com esse banco. Tem banco que não deixa você abrir conta mais, né? Você precisa informar, mas por quê? Eu quero saber qual a informação que tem sobre mim, porque eu não consigo abrir uma conta. Aí. E aí que vem a terceira camada, que é a infraestrutura do Banco Central. Que eu sei, o Banco Central não tem cadastro de fraudador, mas ele opera a estrutura do Pix, do SPI e do DICT, né? E o que isso significa na prática é que ele registra os eventos de bloqueios cautelares, reincidência de alertas, e isso vai alimentar modelos de riscos das instituições que participam. O BC não marca a pessoa, né? Mas o sistema deixa rastros técnicos e cada banco se organiza nisso. E se organiza de forma errada, de má fé. E é isso que acontece quando você está vendo esse vídeo e está sendo marcado como fraudador. E muitos fraudadores por esse Brasil estão com seus CPFs limpos, limpinhos, tudo ok, né? Esse é o grande dilema dos antifraudes das instituições financeiras. Eles erram para o que deveria acertar, né? E isso é muito gravíssimo, né? Eles erram para o que deveria acertar e para as pessoas corretas eles normalmente marcam ali, utilizam essas marcações, né? Muito comum isso acontecer. E por que encerrar a conta então? Os bancos eles acham, né? Eles pensam que eles podem encerrar a conta por risco operacional, reputacional, uso indevido do sistema mesmo sem crime. Basta entenderem que manter essa conta gera mais risco do que a receita. E isso não é bem assim, porque tem muitas contas com muitos milhares investidos. A verdade é que é uma grande decisão algorítmica que nem os seres humanos conseguem avaliar direito. Muitas vezes nem o seu gerente ali, que você tem 10 anos de relação, ele não sabe o que aconteceu. E você vai receber um comunicado de encerramento de conta sem direito a contraditório, sem expor a sua situação, sem considerar o seu bom histórico, sem considerar os seus investimentos que serão liquidados e transferida à custódia com base em classificação algorítmica equivocada desses sistemas que foram alimentados de forma equivocada e que até hoje não são efetivos nesse mecanismo, né? E aí, o que fazer? Para muitas pessoas que receberam a mensagem como indevida e se foi realmente alguém que contestou a transação de forma equivocada, é lógico que ela vai querer te ajudar, concorda? Então o que você pode tentar agora? Primeiro, registre o suporte de quem fez o MED cancelado. Aquele cara que fez o MED, pede para ele entrar em contato com o suporte e informar que ele está cancelando esse apontamento, essa contestação. Ou um botão mesmo ali de cancelar se for possível e registra aquelas telas, isso é importante. Depois, você pode fazer um boletim ou pedir para que ele faça o chamado BO de retratação. Sim, a pessoa que foi lá e fez um MED sem querer, com todo respeito, fez sem querer, mas causou um transtorno para você. Então não é demais ela fazer um BO de retratação ou uma carta de próprio punho de que foi um equívoco. Se a pessoa fez isso sem querer, ela não vai ter resistência para fazer
essa documentação. Agora, se foi de má fé, você vai perceber aí, ok? Encaminhar um banco, pega o número de protocolo, solicita gravação, solicita relatório sobre encerramento de banco, pede a justificativa formal por escrito. Não vale desinteresse comercial, ok? A justificativa padrão de 10 anos cadastradas no sistema, isso não é justificativa. O banco, ele tem que te dar a oportunidade de mostrar que aquilo não é uma fraude, de pedir que aquilo não fique registrado, de desfazer, de manter a sua conta bancária, porque tem que observar a boa-fé nas relações. E eu sempre recomendo, abre a reclamação no Banco Central, não para desmarcar, o Banco Central não faz nada, parece que apoia os bancos, né? Basicamente isso. Consumidor Gov Procon reclame aqui. Alguns aplicativos mostram cancelar solicitação. Quem tiver, pode fazer isso, quem fez o MED por equívoco. Mas isso interrompe o fluxo e não apaga o risco. Pode ser que mesmo cancelado o apontamento da contestação, você continue sendo tagueado como fraude, etiquetado como fraude nas transações futuras. Não deu certo, tentou mostrar para o banco que foi sem querer. Teve um caso aqui que foi o filho que acionou o MED sem querer da mãe, e a mãe está tentando provar e não está tendo resultado administrativamente de mostrar que foi um grande erro. Estão encerrando a conta da pessoa. Não deu certo, encerramento de conta bancária, preste atenção nisso, sem motivo justo, sem aviso prévio, é considerado prática abusiva pelo CDC e pela jurisprudência, e isso gera falha na prestação de serviço, passível de indenização por danos morais, especialmente se for conta antiga e movimentada, você que tinha uma grande relação com o banco, clara e justificada pelo banco, conforme resolução, olha aí, ó, resolução 4753 de 2019 do Bacen. O que a resolução Bacen 4753 de 2019 estabelece? O banco deve comunicar o encerramento com 30 dias de antecedência, normalmente fazer um procedimento menos gravoso, como suspensão, bloqueio temporário. O encerramento tem que ser a última ratio, né? A última instância. Justificativa. A comunicação deve conter a justificativa para a rescisão. Não é a desinteresse, não temos mais interesse em você. Pica a mula aqui, o seu dinheiro eu vou jogar para uma conta que você indicar. Providências mínimas, o banco deve indicar como o correntista deve proceder com saldos, ok? Caso não tenha sido informado, é uma arbitrariedade, você identificou qual foi a transação, foi um desacordo comercial, você não é fraudador, não faz sentido algum, não teve informação, não teve transparência, não teve devido processo legal, sua conta é importante para você, pode ser que não seja, e seu nome ou CPF está marcado nos sistemas financeiros, aí sim é importante procurar um jurídico de sua confiança para as medidas judiciais. Normalmente o que a gente orienta os advogados aqui do direito digital, a gente vai buscar o reconhecimento da inexistência de fraude, e isso pode ser por declaração do próprio pagador que se equivocou, declaração de que o MED foi aberto por engano, e aí uma obrigação de fazer para cessar bloqueios indevidos, cessar marcações internas injustificadas, inclusive no sistema compartilhado, e permitir movimentação normal. Eventualmente, pode sim caracterizar a indenização por dano material e moral, dependendo do caso. Quais são os casos? Ações liquidadas ou não. Normalmente as ações são transferidas, mas investimentos em renda fixa são liquidados, e aí você poderia estar iniciando o investimento de renda fixa. Ou conta era uma conta essencial, está na estrutura da sua empresa, para folha de pagamento, para recebimento, cadastrada em marketplace, e-commerce, etc. Ou contas vinculadas, muitas vezes tem contas de filhos vinculados, o Nubank permite isso, e essas contas são prejudicadas ou contas de familiares. Nesses casos, pessoal, não dá para dizer que é mero aborrecimento, né? Um mero dissabor. Segue a vida. Não. Então pode sim, a advocacia que nos acompanha, também trabalhar a questão do dano material e moral. Ou seja, para concluir, evento de risco isolado decorrente de erro de terceiro solicitante, sem comprovação de fraude, não pode gerar sanção bancária permanente, bloqueio sistêmico ou exclusão financeira do titular da conta. E aqui eu mostro 2 julgados para vocês interessantes aqui do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Primeiro, ação de obrigação de fazer, danos morais, encerramento unilateral da conta corrente do autor com bloqueio indevido, sem prévia notificação. Responsabilidade objetiva. O direito das partes à resilição unilateral do contrato está condicionado ao cumprimento de requisitos e normas do Bacen. Banco réu não comprovou que notificou previamente o autor
cancelamento da conta, impedindo-o de forma injustificada e inesperada acessar os recursos. Exercício abusivo do direito, abusividade do encerramento e bloqueio unilateral da conta corrente. Recurso, danos morais, ocorrência, bloqueio unilateral da conta corrente sem prévia notificação, impedindo de forma injustificada e inesperada o livre acesso do correntista aos fundos, danos morais que se comprovam em repsa, né? Precedente, indenização arbitrária segundo a extensão do dano. Ou seja, bloqueou a conta dele sem justificativa clara. Você não consegue saber se foi o MED A, o MED B, o MED C, quem foi, quando foi, né? Muitas vezes, e já é uma falta de justificativa. Agora imagina quando foi um MED por engano, que a pessoa está lá mandando uma carta para você e o banco ignora tudo isso, né? E mais um julgadinho aqui para vocês, ó, encerramento unilateral de conta pela instituição financeira, alegado desinteresse comercial. Ah lá, isso não é justificativa, hein? Presta atenção, é o TJ de São Paulo que está dizendo. Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado. Menção genérica a desinteresse comercial não configura motivo idôneo para encerramento de conta, pois o desinteresse é íncito ao término da relação jurídica, existência e exigência de motivação concreta para encerramento de conta. Aí traz a resolução de 93, que hoje está alterada aqui pela resolução, pela redação aqui da lei número 13.874. A ausência de notificação tempestiva do encerramento, dano moral configurado, indenizou em R$ 5.000. Ou seja, existem julgados do Tribunal de Justiça já no sentido de restabelecimento de conta, no sentido de manutenção de contas, no sentido de desmarcação dos sistemas ou descategorização desse CPF como fraudulento e, em alguns casos, até envolvendo danos morais e até materiais se essa conta você teve prejuízo aí na manutenção dela ou era utilizada para suas atividades e negócios. Gostou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado, explicando um pouquinho mais como funcionam os sistemas falhos de categorização normalmente, que falham muito das instituições financeiras e porque tanta gente tem tido contas encerradas em massa sem uma justificativa idônea, sem a oportunidade de demonstrar que era uma transação comercial, muitas vezes sem saber qual foi a contestação que gerou. Isso não pode prosperar, razão pela qual a demanda em larga escala é que vai corrigir esses sistemas de bancos. Os bancos só aprendem quando eles sentem a dor financeira. E é por isso que a justiça está aí atenta a essas tecnologias, essas falhas e dizendo o direito em cada caso concreto. Não existe situação 100% garantida, mas em muitos casos o judiciário já vem entendendo essa atitude como arbitrária, abusiva e condenando as instituições financeiras. Compartilhe esse conteúdo, mais pessoas podem precisar. Se você quer receber meu boletim no seu e-mail gratuitamente, eu vou deixar o link aqui do meu Substack, onde você assina e recebe e-mails sobre proteção ao seu patrimônio digital, direito e tecnologia. E não deixa de se inscrever semanalmente conteúdos sobre direito digital e segurança da informação. Um abraço e até a próxima.